Muito obrigado, Sr. Almirante. Bom, excelentíssimo Sr. Almirante Vidal Abreu, Presidente da Academia de Marinha, Sr. Professor Dr. Martinho Vicente Rodrigues, Diretor do Centro de Investigação, Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, Sra. Professora Dra. Manuela Mendonça, Presidente da Academia de Marinha, Srs. Académicos, desculpe, da Academia de História, fui levado. Lá vamos. Peço desculpa, isto é da Academia de História. Senhores académicos, muito obrigado por me ter corrido. Minhas senhoras e meus senhores, antes de iniciar a minha conferência, já aqui devidamente intitulada, gostaria de referir o meu extraordinário, gosto em ter participado num evento deste tipo, ainda para mais porque se trata de facto de participar numa iniciativa conjunta com o Centro de Investigação, o professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, figura cimeira da nossa historiografia e a quem todos nós muito ficámos a dever por extraordinário trabalho produzido. Por último, salientar ainda o prazer que tenho em representar aqui a Academia de Marinha. E, posto isto, passo então rapidamente à apresentação da conferência. Em 12 de julho de 1499, o rei Dom Manuel, inteirado pelos elementos da tripulação da nau Berrio, como se sabem, o primeiro navio da Armada de vasta gama por estar a Lisboa, portanto, dizia eu, inteirado da descoberta do caminho marítimo para a Índia e de que o comércio das especiarias no Índico se encontrava nas mãos dos chamados mouros de Meca, dava conta, o rei, em carta enviada aos reis de Castela e Aragão, do seu propósito de proceder, e cito, à destruição dos mouros daquelas partes e de se apropriar do trato principal de que toda a mourama daquelas partes se aproveitava e que, por suas naus, se fazia, sem outras pessoas nem linhagens nisso entenderem. Do exposto se percebe que antes ainda da chegada de Gama a Lisboa, o monarca se mostrava já favorável à transposição para o Oceano Índico do confronto ancestral entre cristãos e muçulmanos que havia marcado todo o processo de formação do reino português e se prolongar ao longo de 400 em Marrocos. A suspeita da inevitabilidade do recurso às armas como forma de viabilizar a participação da coroa manuelina no trato da especiaria e da pedraria, como ele próprio afirmava, do Índico Ocidental, acentua-se, e agora, como refere João de Barros, depois de conhecidas as dificuldades do capitão Mor, tanto na costa oriental africana como em Calcute, e estará na base da tomada da decisão manuelina de enviar para o Oriente uma forte armada, equipada com um significativo parque de artilharia e com um apreciável número de soldados e bombardeiros. Como é sabido, esta decisão parece não ter sido bem aceita pela maioria dos membros do Conselho Régio, que já antes, por altura do envio da Armada Gâmica, se haviam manifestado contra os projetos imperiais manuelinos por entenderem representar um sério risco para a coroa. Em especial, numa fase em que os negócios atlânticos corriam de feição para os seus interesses, com a mina, São Jorge da Mina, e o comércio do Golfo da Guiné a revelarem-se ainda particularmente rendíveis. Na verdade, foi contra o parecer dessa corrente liberal e mercantil, como lhe chamou Luís Filipe Tomás, que o monarca, sustentado pelo seu secretário, Duarte Galvão, e por Dom Martinho de Castelo Branco, vedor da Fazenda, dizia que o monarca enviou para a Índia Vasco da Gama, e mais tarde, em 9 de março de 1500, Pedro Álvares Cabral, cuja expedição contou com o apoio das colónias comerciais italianas estabelecidas em Lisboa, que, com o conde de Porto Alegre e com Dom Álvaro, tio do Duque de Bragança, armaram 2 navios. Já a burguesia nacional, porventura sem deter os capitais necessários para uma empresa dessa dimensão, acabou, como refere João Paulo Oliveira e Costa, por se manter à margem da empresa, não revelando grande interesse, neste momento, pelo menos, pela Índia. Descoberto o caminho marítimo para a Índia,
Dom Manuel ultima os preparativos de uma grande armada composta por 13 navios, divididos por 2 esquadras, a saber, uma formada por 2 caravelas de descobrir, destinadas à exploração da costa oriental africana, com o fito principal na procura do ouro de Sofala, o tal ouro de que os portugueses andaram sempre à procura. A segunda, constituída por 8 naus da coroa, fortemente artilhadas, e um navio de apoio, a que se somavam as 2 naus aparelhadas pelos já referidos consórcios particulares. Para capitão-mor da frota, foi nomeado, a 15 de fevereiro de 1500, Pedro Álvares Cabral, um fidalgo da Casa Real de linhagem legítima, descendente de várias gerações de servidores dos reis de Avis e de servidores da sua casa ducal, portanto, na casa de Dom Manuel, que, como afirmará mais tarde Afonso de Albuquerque, era um partidário da ideologia de cruzada e da ideia imperial manuelina. Esta poderosa esquadra destinava-se a afirmar o potencial militar do reino português junto dos soberanos da costa oriental africana e a chamar à razão o Samorim e o seu povo, então ainda erradamente entendidos como cristãos, mas considerados já pelo monarca e pelos que lhe eram próximos como heréticos. Com efeito, numa missiva enviada para Roma em finais de agosto de 1499, acompanhada de uma minuta de carta enviada ao Papa, Dom Manuel informa à Cúria que aqueles, e cito, se deveriam ter por hereges, vista a forma de sua cristandade, e por repetidamente se recusarem a cooperar e a apoiar os homens da armada de vasta gama, em detrimento dos mercadores muçulmanos fundeados no seu porto. Esta errónea convicção, de uma Índia maioritariamente povoada de cristãos, capazes de contribuir para a cruzada geral com o efetivo de guerra 10 vezes superior ao dos mouros, transmitida por Gama, nunca contrariada por Gaspar das Índias, o tal informador judeu de origem polaca, antigo oficial do Adil Shah de Bijapur, convertido ao cristianismo e trazido para o reino na armada de Gama, que Jean Aubin afirma haver adotado uma oposição oportunista, dando a conhecer aos seus novos senhores, neste caso particular, apenas aquilo que eles queriam ouvir da Índia. Portanto, dizia eu que essa ideia errónea permitiu ao monarca vencer a oposição dos que no Conselho Régio se opunham à sua política oriental e prosseguir com a empresa no Oriente, agora com um cunho mais marcadamente militarista e imperialista. Paralelamente, o monarca, com o objetivo de doutrinar as autoridades de Calcute e o seu povo na verdadeira fé cristã, como ele afirma, de que resultaria um maior comprometimento destes na luta contra o inimigo, os muçulmanos, o monarca, dizia, ordenou o embarque de 8 franciscanos, dirigidos por um dos mais destacados e distintos homens da Igreja desse tempo, Frei Henrique de Coimbra. Estes acabariam, como se sabe, por perecer em Calicut, por altura do ataque perpetrado pelas forças do Samorim à feitoria portuguesa, lançado em retaliação pelo apresamento de uma nau pertencente a Hassan Misri, chefe da comunidade dos mouros de Meca. Nesse incidente, provocado pelo envolvimento imprudente dos responsáveis portugueses nas rivalidades entre as comunidades mapilas e pardéxis, que conduziu à ruptura com o Samorim e à eclosão da guerra com o reino de Calicut, foram mortos ainda o feitor Aires Correia e os seus homens, num total de cerca de 40 elementos da expedição, para além da perda da carga já desembarcada. Apenas uma informação, os mapilas eram os chamados mouros da terra, portanto mouros já estabelecidos no Malabar, os pardéxis eram os chamados mouros de Meca, portanto indivíduos, os grandes comerciantes navais e que de facto foram aqueles que mais sentiram com a chegada dos portugueses ao Malabar. De acordo com o regimento entregue a Cabral, por altura da sua partida, a armada portuguesa destinava-se ainda a atacar os mouros de Meca, de denominação genérica dada pelos portugueses aos pardéxis, mercadores muçulmanos que dominavam as rotas comerciais marítimas do Índico e que, ao contrário do que aquela designação deixava perceber,
eram oriundos das mais diversas proveniências, a saber, da Pérsia, da Síria, do Egito, Tunis, Turquia ou mesmo da Etiópia, Samatra e do Pegu, e não só dos portos da Arábia. Dom Manuel e os seus conselheiros, interessados sobretudo em imiscuírem-se no trato oceânico das especiarias, drogas e produtos de luxo, que tinham o Malabar como um dos principais vértices das diferentes rotas comerciais que ligavam os portos do Médio Oriente, da África Oriental e da Índia aos da Ásia do Sueste e do Extremo Oriente, manteriam por agora uma atitude de não afrontamento com os denominados mouros da terra, os mapilas, que ocupavam no Malabar uma posição mais subalterna, sobretudo em Calcute, sendo, no dizer de Geneviève Bouchon, principalmente agiotas, corretores e transportadores, especializados sobretudo no comércio local indiano, a que Albuquerque chamará mais tarde o comércio de Índia em Índia, sobretudo ao nível dos produtos alimentares. Os portugueses mantiveram nos primeiros anos relações amistosas com os Maracar de Coxim e os chefes muçulmanos de Cananor, sendo que a ruptura só ocorrerá mais tarde, já durante a governação do Terrível, em resultado das conquistas de Albuquerque e da sua política de intromissão nos tráficos locais, sobretudo no comércio de cavalos, destinados aos reinos do Decão e ao Império de Vijayanagar, mas também ao comércio dos gengibres, com os portos de Cananor e de Coxim a serem preteridos por Goa. Numa tentativa de não hostilizar abertamente o Samorim, o regimento da Armada de Cabral determinava que as naus dos mouros de Meca não seriam atacadas no porto de Calcute, nem no percurso até à ilha de Angediva. E cito, porém, que por tal que as coisas grandes e pequenas fiquem claras e certas como entre nós e ele Samorim, convém, lhe fazeis saber que, se com as naus dos ditos mouros de Meca topardes no mar, haveis de trabalhar quanto puderdes para as tomar, e de suas mercadorias e coisas, e assim mouros que nelas vierem, vos aproveitardes como melhor puderdes e lhe fazerdes toda a guerra e dano que possais. Ordenava-se ainda que todos os indianos, entenda-se, as populações gentias, fossem poupadas, o mesmo sucedendo relativamente às suas cargas, medida que se impunha em resultado da necessidade de manter uma política de cordialidade e de alianças com os soberanos dos diferentes reinos do Malabar. Transpunha-se assim para o Oceano Índico o conflito atávico entre cristãos e muçulmanos, iniciando-se um período que ficaria marcado pelos constantes e repetidos apresamentos de navios comerciais muçulmanos a operar no Índico Ocidental, em especial nas rotas que ligavam as costas do Kerala ao Mar Vermelho, num processo que, se por um lado visava o enfraquecimento do comércio marítimo muçulmano no Mar Arábico e na costa oriental africana, por outro, tinha como objetivo fundamental assegurar a rendibilidade da carreira da Índia. Para que a opção militarista da coroa manuelina tivesse êxito, impunha-se assegurar uma incontestável superioridade das esquadras portuguesas a operar no Índico, dada não só a extraordinária distância a que estas se encontravam das suas bases, mas também em virtude da insuficiência de efetivos, tanto em termos de tripulações como de navios, quando comparados com o potencial dos seus adversários. A solução encontrada, profundamente revolucionária, passou então pela introdução nos mares orientais de uma tática de combate naval extraordinariamente inovadora, que fez depender o desfecho das batalhas da combinação do poder de fogo da sua artilharia de bordo com a manobra dos navios. Com efeito, o regimento da Armada Cabralina, que temos vindo a seguir de perto, determinava expressamente que o capitão Mor, topando as naus de Meca, as tomasse, e agora cito, não investindo contra elas, podendo, sempre que o pudesse, escusar, e somente com vossa artilharia as fazer desamainar, porque nesta maneira se faça mais seguramente esta guerra,
e se possa seguir menos dano à gente de vossas naus. Abandonava-se assim, por agora, a prática ancestral da investida abordagem, era a prática comum seguida até aí, utilizada tanto pelas marinhas ocidentais como pelas orientais, nos diferentes palcos de guerra, dando-se início a uma estratégia de controle das principais rotas comerciais do Índico, assente na superioridade dos seus navios de alto bordo e da sua artilharia de bordo, os chamados canhões e velas de que nos fala Carlo Cipolla, e que seriam apoiados em terra, mais tarde, por um número crescente de fortalezas costeiras localizadas nos principais centros estratégicos do Oceano Índico. Esta decisão se atesta o receio natural dos responsáveis manuelinos em se confrontar com um inimigo infinitamente superior em número de homens e de navios, revela, por outro lado, que as autoridades de Lisboa, com o monarca à cabeça, possuíam já uma ideia muito concreta da mais-valia decorrente do facto de as armadas portuguesas serem constituídas por fortes navios de alto bordo, difíceis de abordar, mas ainda assim bastante manobráveis em mar aberto, sobretudo no caso das caravelas, que estavam equipadas, para além disso, com tripulações muito experientes e um parque de artilharia de grande qualidade, manejada por hábeis bombardeiros recrutados entre o melhor que havia em toda a Europa. Na grande maioria dos combates navais ocorridos ao longo da primeira década dos estabelecimentos portugueses no Índico, os comandantes das esquadras portuguesas procuraram sempre manter os seus navios em mar aberto, distanciados dos navios adversários de forma a impedir a abordagem e o combate corpo a corpo no convés das suas naus e caravelas, operação em que as forças contrárias teriam, naturalmente, uma clara superioridade em virtude do número incomensuravelmente superior de homens embarcados. Utilizavam para esse efeito o poder de fogo das suas peças de artilharia, de que se serviam também para provocar o maior número de baixas possível entre os adversários e para danificar o aparelho e o casco dos navios, imobilizando-os ou provocando o seu afundamento. Esta tática de combate naval contribuiu para que as 4 velas da Armada de João da Nova, com uma tripulação reduzida e desgastada pela longa viagem de Lisboa ao Malabar, tivesse afrontado com êxito ao largo de Cananor, em finais de 1501, uma esquadra muito mais numerosa do Samorim. O capitão Mor ordenou, nessa altura, aos seus capitães que colocassem os seus navios a barlavento, e cito, para que nenhuma nau dos mouros lhes chegasse e que resistissem com a artilharia que nos não cheguem, colocando as suas naus em proporção que todas juntamente pudessem jogar com a sua artilharia. Como afirma Damião de Góis, o objetivo passava por evitar a todo o custo que os navios de Calecuto os abalroassem, porque nisto estava toda a sua salvação. Significativamente, nas poucas situações em que estas diretivas não foram seguidas, fosse por imponderáveis resultantes das condições atmosféricas, dos locais em que os combates ocorreram, ou ainda por inépcia e mau comando dos capitães mores, em resultado de uma mentalidade cavaleiresca que continuava a privilegiar os combates à abordagem, considerando as batalhas navais como um combate entre homens embarcados e não entre navios, os resultados foram quase sempre que não foi utilizada a artilharia e os combates à distância, os resultados foram quase sempre penalizadores para as forças portuguesas. Assim sucedeu em 31 de dezembro de 1504, na Batalha de Capat, resolvida com recurso à abordagem, em que a armada capitaneada por Lopo Soares de Albergaria, claramente um destes adeptos das práticas antigas de combate, a armada, dizia, sofreu pesadas baixas, ou ainda em Shaul, em 1508, em que a armada portuguesa capitaneada por Dom Lourenço de Almeida acabou destruída pela frota mameluca por este se haver recusado a seguir os conselhos do seu condestável de bombardeiros, o alemão Miguel Arnau, que o aconselhava a destroçar a armada contrária com recurso à artilharia, parecer de imediato contrariado pelo fidalgo, para quem, estou a citar, os combates de artilharia não dão honra nem proveito.
e daí resultou naturalmente a sua morte e a derrota da esquadra portuguesa. O recurso à artilharia de bordo como arma fundamental para a resolução das principais refregas navais foi acompanhado também, nesta fase inicial, de instalação dos portugueses no Índico, com a prática de uma nova tática de combate naval que, ao invés de formar os navios uns ao lado dos outros, por vezes mesmo acorrentados entre si, prática muito usada no Oriente, passou desde muito cedo a utilizar as chamadas formações em coluna, muito mais apropriadas para combater à distância e evitar a abordagem. Na verdade, a utilização pelas esquadras manuelinas dos navios, e cito, um após o outro, como dizem as fontes, avançando frontalmente sobre as frotas adversárias, depois de colocadas a favor do vento, e dando a uma distância significativa, bordadas sucessivas, portanto, a maior potência da artilharia portuguesa permitia-lhes, de facto, fustigarem o adversário com os seus pelouros, mantendo-se a salvo da ação destrutiva dos projéteis contrários, e, portanto, daí o recurso a este tipo de prática. Essas bordadas eram dadas sucessivamente, ora para bombordo, ora para estribordo, acompanhadas de sorreadas de artilharia, e tudo isto é, de facto, atestado por vários relatos da cronística portuguesa desde 1502. Temos a informação que, nesse ano, a pequena esquadra de Vicente Sodré, formada por 4 caravelas, ao ser atacada por uma muito mais numerosa armada de Calicut, formou, e cito, uma após outra, em fio, que corressem com todas as velas que pudessem, atirando com artilharia quanta pudessem. O que permitiu levar de vencido aos seus opositores, impossibilitados assim de se aproximarem dos navios portugueses e de consumarem a pretendida abordagem, em que levariam natural vantagem, dada a disparidade numérica dos navios envolvidos na batalha. Os portugueses souberam, assim, desde muito cedo, tirar partido da vantagem que lhes era conferida pelo facto de as suas armadas serem compostas por poderosos navios de alto bordo, preparados para a navegação alterosa do Atlântico, construídos com pregadura e com fortes costados e dotados de significativos parques de artilharia, ao contrário do que sucedia com os navios orientais, muito mais frágeis, sobretudo os navios malabares, que, sendo na sua maioria navios cozidos, como referem as fontes, não usando pregadura, estavam equipados com artilharia de pequeno calibre e construída em ferro, usada normalmente de forma quase exclusiva à proa. Na verdade, e contrariamente à opinião de alguns historiadores que, como Michael Pearson, defendem que as vitórias portuguesas no Índico durante esses primeiros anos se ficaram a dever exclusivamente ao facto de os portugueses confrontarem com, e cito, grandes navios mercantes que transportavam soldados, mas sem nenhum canhão, coisa que, de facto, hoje se percebe que não é toda em todo verdade. Nós entendemos que a explicação para a inferioridade das armadas malabares resultou fundamentalmente da fraca qualidade das suas peças de artilharia, de que dispunham, e as fontes dizem, e também da inexperiência dos seus artilheiros, que, como afirmou há muitos anos Charles Boxer, não tinham ideia, esses artilheiros, de como se disparavam e demoravam imenso tempo a carregar as peças, ao contrário, de facto, dos extraordinários bombardeiros portugueses, que na sua grande maioria eram bombardeiros estrangeiros ao serviço de Portugal. Como referem Damião de Góis e Castanheda, logo em 1503, por altura do segundo ataque a Coxim, os paraus malabares, que compunham as frotas do Samorim, encontravam-se já aparelhados com artilharia. Eles referem, inclusive, que seriam 2 peças por navio, sendo que o seu número não deixou de aumentar ao longo dos anos, em especial graças ao trabalho dos trânsfugas italianos, que puseram os seus conhecimentos como fundidores ao serviço do soberano de Calcuta. A superioridade manifestada pelas armadas portuguesas no Índico durante os primeiros anos de criação, do que ficaria conhecido mais tarde como Estado da Índia, assentou ainda noutros fatores. Movidos pela necessidade de afrontar com êxito um adversário muito mais numeroso, os responsáveis pela condução do processo no Oriente
engendraram um conjunto de soluções técnicas que potenciaram o aumento da cadência de tiro das suas peças de artilharia e contribuíram para aumentar a segurança dos homens a bordo. Foi o caso, por exemplo, dos célebres cartuchos, cartuchos que eram, na verdade, sacos de pólvora feitos à medida dos canhões de bordo, que diminuíam os tempos de carregamento das peças, ou ainda o apavesar, o defender os navios com recurso a enormes pranchas de madeira destinadas a defender as tripulações das flechas ervadas e incendiárias enviadas pelos arqueiros malabares, bem como das panelas de fogo que aqueles, tal como os portugueses, usavam com grande mestria e com grande eficácia. Neste particular, importa referir também que o muito menor número de baixas registrado pelos portugueses durante as refregas navais resultou ainda do facto de estes combaterem em geral com equipamento pessoal defensivo, couraças, capacetes, enfim, uma panóplia de sistema de material defensivo, circunstância que era potenciada pelo facto de permanecerem no convés dos navios portugueses durante os momentos mais acesos do combate, para além dos bombardeiros e respectivos ajudantes, apenas os elementos indispensáveis à sua manobra, mantendo-se todos os restantes homens abrigados nas cobertas inferiores. As forças malabares, utilizando sobretudo navios de boca aberta, encontravam-se por via disso muito mais vulneráveis aos projéteis dos atiradores portugueses, em especial dos seus espingardeiros e besteiros, mas também dos pelouros de artilharia e das panelas de pólvora que estes usavam com grande saber, daí resultando, em regra, um número muito superior de baixas entre os soldados e as tripulações orientais. Da conjugação de todos estes elementos, resultou que as armadas portuguesas, embora com efetivos navais reduzidos, tivessem capacidade para suportar o ataque das esquadras de Calcuta, formadas por um número muito superior de navios, que, dispondo embora de artilharia, não tinham, no entanto, capacidade para provocar a imobilização dos navios de alto bordo, o que os impedia de proceder à abordagem, nem, e muito menos, ao seu afundamento. A excelente qualidade da artilharia portuguesa, constituída por um número muito significativo de peças de bronze, aliada à superioridade técnica dos seus artilheiros, permitia-lhes que, colocados os navios a barlavento das armadas adversárias e a uma distância segura, dado o maior alcance das suas peças, procedessem ao afundamento dos navios inimigos a tiro de canhão. Para finalizar, importa salientar que a superioridade militar patenteada pelos portugueses nos primeiros anos do século XVI, se bem que tenha assentado, como temos vindo a demonstrar, ou pelo menos creio que tenho vindo a demonstrar, num conjunto de inovações técnicas e táticas adotadas com sucesso no Oceano Índico, só possíveis de implementar em virtude da superior tecnologia nos domínios da construção naval, do armamento pirobalístico, resultou igualmente e em grande medida do apoio prestado pelos reinos de Cananor e de Cochim, sobretudo deste último, que, procurando afirmar-se económica e politicamente no quadro da política malabar, colaboraram decisivamente para o sucesso militar da potência europeia. Com efeito, a importância do seu contributo resultou não só do elevadíssimo número de soldados locais disponibilizados, que permitiram atenuar o diferencial de potencial humano nos confrontos que se seguiram com as forças do Samorim, mas também do apoio logístico que lhes foi sendo prestado, tanto em termos de víveres como de navios. Para além disso, foi graças aos seus conhecimentos e informações que os portugueses puderam resistir e travar com significativo êxito uma sucessão de batalhas nos rios do Malabar e na zona lagunar em torno de Cochim, que lhes permitiram rechaçar os sucessivos ataques das flotilhas de Calcuta, muito melhor adaptadas a esse tipo de combates. Como afirmou Jean Aubin, essa verdadeira, ele chamou-lhe a verdadeira aprendizagem da Índia, ocorrida sobretudo ao longo dos anos de 1503 e 1504, em que sobressaiu a ação do celebérrimo Duarte Pacheco Pereira na defesa da ilha de Cochim,
só foi possível graças aos ensinamentos daqueles sobre a geografia local, as práticas guerreiras utilizadas pelas forças malabares nos estreitos e pouco profundos canais e esteiros envolventes, já que se tratava de um tipo de combate naval desconhecido para os soldados e marinheiros da coroa manuelina. Para finalizar, resta-me afirmar que da ação da Armada de Cabral, organizada para ostentar o poderio militar naval dos portugueses junto dos principais potentados da costa oriental africana e do Malabar, e para tentar convencer o Samorim a demarcar-se dos mouros de Meca, entendido já como o principal inimigo que importava destruir, dizia eu, dessa ação resultou, em última análise, a afirmação da corrente imperialista de que o monarca era o esteio principal. Com efeito, o bombardeamento de Calcuta, efetuado na sequência do falhanço das negociações conducentes à carga das naus, em resultado da inábil política conduzida pelo feitor Aires Correia e pelo próprio capitão Mora, marcou o início de um longo conflito militar com o principal reino e porto exportador das especiarias do Malabar. O rompimento das hostilidades por Cabral, contrariando as diretivas expressas no seu regimento, condicionou toda a ação futura dos portugueses no Índico, obrigando a coroa portuguesa a proceder ao aprofundamento da sua presença militar no Oriente, aliás, algo que estava já na mente, como vimos, do próprio Dom Manuel. Fechada essa porta, Cabral e os seus homens, dando cumprimento às diretivas que levavam, apressaram-se, como afirmou Luís Filipe Tomás, a abrir 2 postigos. O postigo de Cananor, o postigo de Coxim, que, como afirmámos atrás, se revelaram vitais para a estratégia portuguesa de estabelecimento no Malabar e para o futuro da carreira da Índia. O projeto indiático de Dom Manuel, assente sobretudo no poderio das suas armadas e na adoção de um conjunto de técnicas e práticas de combate naval profundamente inovadoras, eu volto a repetir isto, implementadas pela primeira vez pelos navios de Pedro Álvares Cabral, conheceria mais tarde, com Afonso de Albuquerque, uma fase mais marcadamente imperialista, afirmando-se a presença portuguesa não só em profundidade, mas também em extensão, através da conquista de várias praças fortes localizadas em pontos estratégicos do Índico, as quais, em articulação com a ação das suas frotas, permitiram aos portugueses transformarem-se na principal potência naval desse oceano. Muito obrigado.